bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixa de se inscrever aqui no canal, tá? E de também seguir a gente lá no Instagram, no @euleioLGBT. Bom, hoje eu vou falar sobre mais um quadrinho. Tem muitos quadrinhos aqui no canal também, mas eu adoro. E esse é um muito bacana, do Mário César, chamado Bendita Cura. Bom, como vocês podem ver aqui, tem um símbolo religioso, tem um garoto sendo crucificado. E esse é um livro que vai falar exatamente sobre a chamada cura gay e também a ligação disso com o fundamentalismo religioso. Bom, esse quadrinho aqui conta a história do Acácio do Nascimento, que é um garoto, que é uma criança, né? Um garoto lá com seus 8, 10 anos, que tem a mãe e o pai. O pai é super militar e a mãe é bastante ligada com a igreja. E aí quando começa a história, a gente vai vendo que a história vai se desenvolvendo conforme o Acácio vai crescendo. Então começa primeiro com o Acácio brincando de boneca e o pai repreendendo totalmente, e a mãe falando que isso é culpa do pai, que é um pai ausente, e aí falando que o Acácio não pode mais brincar com a boneca, e ele ficando um pouco deslocado e tal, até que aos poucos a mãe vai falar com o padre, o que a gente pode fazer? A gente tem brigado muito, eu e meu marido. Aí o padre fala que um lar conturbado pode favorecer esse tipo de comportamento, mas que quando ele fizer qualquer coisa que tenha uma tendência mais feminina, eles têm que punir para essa criança associar aquele momento com punição, com um castigo, com uma coisa errada. E é pro bem dele, é pro bem da criança. E aí a gente vê a mãe, assim, uma hora batendo pra caceta no Acácio, pra justamente, sim, é pro bem dele, ele tem que aprender que isso é errado. Aí depois a gente vai pro garoto, o Acácio com uns 14 anos, tem uma passagem de tempo. O Acácio sendo zoado no colégio, em todo recreio, as meninas brincando, os garotos jogando bola, o Acácio vai pro banheiro e fica esperando o tempo passar, porque ele não quer passar por nenhum tipo de bullying, não quer ficar exposto. Então ele prefere ficar recluso sem falar com ninguém do que ficar interagindo com os outros garotos e as outras garotas. E mesmo assim, tem aqueles bad boyzinhos ridículos do colégio que vão lá no banheiro e batem nele. E ele, quando sai, mesmo tendo apanhado, ele com vergonha, não fala pro inspetor, não fala pra professora. Aí quando ele ainda reclama, porque tacaram uma bolinha na cabeça dele, sei lá, ele vai reclamar, ele leva bronca junto com o menino que bateu nele. Então ele sofre constante ameaça. E em casa ele também não é nem um pouco acolhido pela mãe e pelo pai. Pelo contrário, eles fazem até um joguinho, tipo assim, cada coisa legal que você fizer masculina de menino, você ganha uma fichinha azul, que pode dar uma comida, que pode dar um presentinho no final do mês. E cada coisinha errada você ganha uma fichinha rosa, que depois você vai sofrer algum tipo de punição. E o Acácio se esforçando, até que chega no final do mês tem muito mais rosa do que azul, e ele fica triste, e ele apanha, e o pai fala, por que você está fazendo isso? Enfim, temos uma nova passagem de tempo, ele já um jovenzinho, e aí ele é colocado numa terapia de inversão sexual, sei lá como é que isso se fala, mas a tal chamada cura gay. E essa parte do quadrinho é tão triste, é tão violenta, porque ele toma hormônios, ele toma testosterona para ter mais hormônio masculino, para ficar mais homem e menos feminino. Ele começa a se odiar, porque ele começa a associar isso, que ele é, né? Ele é um garoto gay, a princípio, até então ele fica percebendo isso, mas lidando isso como assim, isso tá errado. Então ele se masturba com um homem, aí ele vomita, aí depois ele toma uma injeção, aí depois ele tem que ficar num quarto vendo pornografia heterossexual, se masturbando, aí depois ele vai num puteiro pra transar com mulheres, e isso assim, uma lavagem cerebral que é uma tortura, nada mais é do que uma tortura que o Acácio vai passando. E depois temos uma passagem de tempo para tipo a formatura dele do colégio, ele já jovem e tal, ele conhece uma garota, aí ele não consegue ainda ficar com a garota, e depois tem um cara, aí tem um cara que vai flertar com ele vira muito agressivo com o cara, eu não sou viado. E aí você vê a transformação desse menino, tipo, num princípio de homofóbico, porque ele odeia tanto aquilo que ele é, que qualquer pessoa que se aproxime dele e lide com ele como um garoto gay, ele é violentaço. É muito interessante, é o volume 1, eu já estou esperando o volume 2, viu, Mário César? Já quero. E é muito rapidinho de ler, além de ser um quadrinho nacional, super acessível. Eu vou botar aqui embaixo
o link onde vocês podem encontrar esse quadrinho, e fala sobre uma coisa muito importante, que são essas terapias chamadas cura gay. Desde 1990, que a OMS, né, Organização Mundial da Saúde, retirou a homossexualidade da lista de doença. E agora tem uma nova luta também, mais recente, de retirar também a transexualidade da lista de patologias, né? As pessoas trans não são doentes, elas não têm um problema, um distúrbio mental, entendeu? Então essa é a nova luta atual. E mesmo assim, ainda hoje, tem juiz que libera, tem deputado pedindo para liberar os psicólogos de fazerem um acompanhamento psicológico, a tal chamada cura gay, com a desculpa de que, tipo, mas vocês não podem pedir que um psicólogo dê apoio, dê reforço para as pessoas homossexuais, para as pessoas LGBTs que queiram mudar, que queiram lidar com esse problema de uma outra maneira. É claro que qualquer pessoa pode e deve, se quiser, procurar uma ajuda de terapia, de análise. Eu faço análise há anos, entendeu? Mas isso não é um problema, isso é saudável, isso é cuidar do nosso bem-estar. O problema é associar que as pessoas LGBTs precisam fazer isso e difundir de que é possível reverter a nossa orientação sexual. Isso é uma tortura e isso é muita má fé, você divulgar que um psicólogo pode te ajudar a reverter isso, a tratar desse problema. Não, se você tem dificuldade de se aceitar gay, claro que você pode ir numa análise, conversar sobre essa dificuldade e tal, mas com um profissional que te dê ajuda, tipo assim, a você entender e aceitar a sua orientação sexual, a você lidar com isso da melhor maneira possível. Óbvio que isso é tranquilo. O que não pode e não deve ser feito nunca, é proibido, é crime, que é você procurar um profissional e esse profissional te ajudar a não ser você, a destruir a sua identidade por completo. Isso é completamente errado. Então, é um debate muito interessante, ligado com o fundamentalismo religioso também, porque existem alguns centros religiosos nos Estados Unidos, eu sei com certeza que tem isso. Não sei no Brasil de fato, mas acredito até que talvez tenha. Centros religiosos que ajudam as pessoas a se curarem da sua homossexualidade, da sua transexualidade. Não existe isso, gente. Isso é errado. Isso é desumano fazer isso com alguém, ok? Então tem muito papo, né? Tem muita coisa para a gente debater sobre esse assunto. Então, para falar mais sobre isso, Bendita Cura, volume 1, quadrinho nacional do Mário César, é a dica de hoje. E eu vou deixar agora vocês um pouquinho, com pedacinhos do quadrinho para vocês verem um pouquinho do que eu tô falando. Bom, gente, Bendita Cura, volume 1 do Mário César, foi a dica de hoje de um quadrinho muito legal. Então, quem não leu, quem quer ler, por favor, veja aqui embaixo como você adquirir o seu, tá bom? É uma baita dica. E a gente vai ficando por aqui e claro que a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo!